Olá, para quem não me conhece, meu nome é Cleideni, eu sou a professora de comportamento organizacional de vocês. Eu estou gravando esse pequeno vídeo como mais uma ferramenta para direcioná-los com relação aos estudos da atividade avaliativa, ok? Hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes da unidade 3, comunicação para manutenção da vida organizacional. Então vamos lá. Vou começar por motivação. Esse assunto é muito instigante, gente. Ele é muito instigante e é muito necessário na nossa vida pessoal e profissional. Nada que nós possamos fazer vai sair bem feito se não houver a motivação, aquela que vem de dentro, tá? O que é motivação, então, segundo Cunha? Um conjunto de forças energéticas que tem origem quer no indivíduo, quer fora dele, e que moldam o comportamento no trabalho, determinando a sua forma, direção, intensidade e duração. Aqui eu quero ressaltar que, segundo Chiavenato, motivação são motivos para. E eu me identifico muito com essa definição, tá? Porque quando você tem motivos para, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja em qualquer área da sua vida, você trabalha com mais afinco, com mais vontade. Seja em qualquer área da sua vida, você corre atrás, vamos falar assim. Nós sabemos que existem dois tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é quando é de dentro para fora. É exatamente essa que Chiavenato se refere. Aquela motivação que vem de dentro para fora, aquela que vem do seu interior, tá? Parte de você, são seus motivos para, tá? É necessário a pessoa ter essa motivação de dentro para fora, porque se eu não tiver uma motivação, motivos para, pouco a empresa poderá fazer para me tornar uma pessoa motivada, tá? Então, a motivação extrínseca, ela é muito importante, a gestão de pessoas é responsável por isso, o gestor é responsável por isso, o administrador é responsável por isso. Contudo, é necessário que nós saibamos direcionar essa motivação extrínseca de acordo com a motivação intrínseca, ou seja, é necessário para eu fazer o planejamento motivacional da minha equipe, é necessário que eu conheça qual é a motivação de cada um dos meus funcionários, tá bom? Olha, essa teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, ela reafirma o que foi falado anteriormente. Essas teorias, gente, elas são muito importantes para a nossa vida. Então, assim, é claro que nós temos que gravar por causa da disciplina, por causa de concurso público, por causa das provas, enfim. Mas isso aqui nós temos que saber para a nossa vida e principalmente para o nosso sucesso profissional, tá? Então, segundo Maslow, o fator motivacional, ele tem bases, ele é de baixo para cima, tá? Então, as necessidades do ser humano, elas vão sendo saciadas, vamos colocar assim, e imediatamente passamos para um outro tipo de necessidade. Então, segundo Maslow,
A primeira necessidade do homem, né, do ser humano, são as necessidades básicas, as fisiológicas. Então a gente vai trabalhar para poder comer, para poder dormir, né, para pagar o básico, tá? Suprida essa necessidade, vem imediatamente a necessidade de segurança. Então não basta apenas comer, a gente tem que dormir bem, a gente tem que ter uma boa casa, a gente tem que ter segurança no trabalho e assim por diante, tá? Suprida essa necessidade, vem as necessidades de associação, que também é conhecida como necessidades sociais, tá? Associação ou social, que aí trabalha as relações sociais, tá bom? As relações de pertencer a um grupo. Suprida essas necessidades, aí vem a necessidade de autoestima. Aí, gente, já pula um pouquinho, né? Já não é mais básico, nem de segurança e nem é aquela social. Já é uma necessidade de autoestima, que mexe com o ego mesmo, tá bom? E suprida essa necessidade, vem imediatamente a necessidade de autorrealização. Observem que as 4 primeiras necessidades a serem supridas, todas elas o dinheiro compra, né? Você quer comer, você quer se vestir, você quer dormir, você quer segurança, você quer vida social, você quer um carro novo, você quer uma viagem para a Europa, isso tudo o dinheiro paga. Contudo, a autorrealização, dinheiro não paga, que ela está ligada diretamente ao conhecimento e à espiritualidade, tá? Ainda segundo Maslow, é importante ressaltar que não se pula as necessidades sem ser supridas, todas elas, tá? Não se pula da fisiológica para a social sem ter suprida de segurança. Segundo Maslow, se houver esse desequilíbrio, vamos colocar assim, o que vai acontecer? Necessariamente ele vai retroagir posteriormente, tá? Então, eu volto a frisar, na teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, tem-se que suprir todas as necessidades, uma a uma, sendo que nem todos chegam à autorrealização, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é só para dar uma frisar, porque eu já falei anteriormente. Necessidades básicas são aquelas ligadas a interesses de sobrevivência ou fisiológicos. Necessidades de segurança e estabilidade, boas condições de higiene e segurança no trabalho, benefícios, assistência médica, reforma e tudo que nos traz segurança. Necessidades de associação ou necessidades sociais são aquelas de relação com seus pares, de participação em atividades de grupo. A partir destas, desenvolvem-se sentimentos de afiliação, de integração na família organizacional e de procura de um status. Aí vem a necessidade de ego, né, de estima, que é a busca de oportunidades em que se possa demonstrar a capacidade profissional, dando o máximo de esforço à organização e esperando como recompensa o reconhecimento dos outros. É tudo que, é tudo que trabalha com autoestima, tá? E a autorrealização, preocupação com a autoaprovação, procura oportunidades para testar a capacidade, maximizar o potencial e a criatividade, ok? Nós temos também, tão importante quanto a teoria dos 2 fatores, né? Que Frederick Esberg é o pai, ou foi o pai dessa teoria, né? Ele afirma que existem 2 fatores
fatores não dependentes um do outro e que afetam as pessoas no seu local de trabalho. Esses dois fatores são higiênicos e motivadores. Os fatores higiênicos são elementos relacionados às características do ambiente de trabalho. Prestem atenção, gente. Fatores higiênicos relacionados às características do ambiente de trabalho, ok? Políticas empresariais, condições de trabalho, remuneração, relação com os colegas e com a supervisão. Esses fatores podem tornar as pessoas infelizes quando mal administradas pelos gestores. Do outro lado, quando bem utilizadas, tornam as pessoas menos insatisfeitas e menos infelizes. No entanto, preste atenção. Não importa o quão esses elementos sejam bons ou bacanas, jamais irão satisfazer as pessoas na sua plenitude ou motivá-las para realizarem um bom trabalho. Olha que lindo, gente. Então, não adianta tudo que você fazer dentro das condições de trabalho, dentro das remunerações, isso não vai satisfazer plenamente ou motivar plenamente o seu funcionário, ok? Fatores motivadores ou motivacionais. Elementos relacionados às características do cargo ou da tarefa, ou seja, ao que as pessoas realizam no seu cotidiano laboral. São de natureza do trabalho propriamente dito, tais como as responsabilidades inerentes ao cargo, oportunidades de crescimento pessoal, o reconhecimento e o sentimento de realização que é proporcionado à pessoa pela realização da tarefa. Isso você percebe quando? Quando há o feedback. Quando são implementados os fatores motivadores no ambiente de trabalho, as pessoas realmente se entregam à empresa e atingem metas inexplicáveis. Elas se sentem consideradas, correspondidas, reconhecidas e estimuladas para a execução de suas atividades, gerando lucratividade e melhorias. Então, segundo Esberg, os fatores motivacionais, dentro da teoria dos dois fatores, os fatores motivacionais é que realmente fazem com que o funcionário se torne uma pessoa estimulada para poder continuar fazendo o que estava fazendo, desculpa, gente, o que estava fazendo com bastante esmero, tá bom? Essa teoria, ela traz lições importantes para os gestores. Deve-se fazer a diferenciação entre recompensas extrínsecas, que são os fatores higiênicos, e as intrínsecas, que são os fatores motivadores. Porque quando você trabalha com motivação, quando você trabalha com o fator motivador, você está trabalhando com o fator comportamental, com o comportamento humano. Então, você está agindo diretamente no comportamento do funcionário. E aí, a motivação dele não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. É ele que quer, vem de dentro, tá? Não se conseguirá resultados importantes e estratégicos caso a empresa opte apenas pelas recompensas extrínsecas, achando que motivará os empregados, pois a satisfação é um conceito bem diferente de motivação e os resultados, a princípio, parecidos, são também bastante diferentes na sua duração e qualidade. Gente, nessa parte aqui, eu quero ressaltar o seguinte, que muitas pessoas acham que salário é um fator motivacional. Não é, gente, não é. Salário, ele traz satisfação, mas o salário
a satisfação, ela dura 3 meses, que é o tempo de a pessoa comprometer aquele aumento com novos gastos. Então, ela vai ficar novamente insatisfeita, tá bom? Nós temos também a teoria da expectativa, que é de Vroom. Nessa teoria, Vroom trabalha com 3 conceitos, que é a expectativa, a valência e a instrumentalidade. A teoria da expectativa diz que a motivação é uma força de natureza emocional e consciente que é ativada quando a pessoa é levada a escolher entre diversos planos de ação. A escolha ocorre em função de 3 conceitos cognitivos: valência, instrumentalidade e expectativa. A valência é o grau de atração ou repulsa pelo resultado pretendido. Prestem atenção, gente. Quando o funcionário, quando o colaborador tem um alto grau de atração pelo resultado pretendido da empresa, quando ele se interessa, quando ele é atraído por aquela meta, por aquele resultado, qual é o objetivo da empresa? Quando o funcionário tem um alto grau de atração por esse resultado, você vai ter bons frutos. Quando ele tiver um alto grau de repulsa, você não vai ter bons frutos, porque ele não vai se identificar com aquilo, tá? Instrumentalidade, visualização da relação entre a ação e a obtenção do resultado. Isso é importantíssimo e pouco valorizado pelos gestores. O funcionário, ele tem que visualizar a relação entre aquela ação e a obtenção dos resultados. Qual é a meta? Qual vai ser a ação? O funcionário tem que saber que aquela ação vai colaborar para trazer os resultados. Se isso acontecer, bons frutos, instrumentalidade, tá? Agora, expectativa, que também é muito importante, é a crença na probabilidade de atingir os resultados. Então, quando o funcionário pensa que os resultados a serem atingidos são impossíveis, a expectativa dele vai ser baixa e os frutos vão ser poucos. Quando o funcionário acredita que aquela meta é possível de ser atingida, ele vai dar bons frutos. Então, por isso é que nós temos que ter metas altas, mas não impossíveis, tá? Nós sempre temos que ter metas altas, mas todas possíveis, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a liderança. Características e habilidades dos líderes. Neste ponto em que chegamos, vale a pena sistematizar os 5 comportamentos identificados nos melhores líderes dos quais já se teve notícia nos últimos 50 anos. Então, um desses 5 comportamentos é contestação do processo. Os líderes são pessoas que questionam as crenças e as práticas convencionais, caminhando para a mudança. No entanto, todo questionamento vem acompanhado de uma proposta de melhoria. Esse é o X da questão. Esse negócio de crítica construtiva, gente, isso já era, isso não existe mais. Toda crítica é crítica. Nós avaliamos a situação, nós questionamos a situação e apresentamos uma proposta de melhoria. Não adianta questionar
se não tiver uma proposta de melhoria. Não adianta reclamar se não tiver uma proposta de melhoria, tá? E muita gente fala que em cultura organizacional não se mexe. Pelo amor de Deus, a gente tem que quebrar esse paradigma. Em cultura organizacional, nós caminhamos para que as crenças sejam sempre melhoradas, adaptadas, caminhando para uma mudança com novos desafios. Nós não vamos chegar e mudar a cultura de nenhuma empresa. Nós vamos adaptá-la, adequá-la, trabalhar para que ela sempre melhore. Inspiração de uma visão compartilhada é um outro comportamento identificado. Inspiração de uma visão compartilhada. Os líderes conhecem e respeitam os valores das pessoas, motivando-as para se importarem com uma missão relevante para si e para a empresa. Olha, nós temos que saber que se o funcionário não tiver motivação própria para a sua vida pessoal, pouco ele vai ter para a sua vida profissional. Nós temos que ter uma visão de futuro, né? É mais fácil trabalhar a visão da empresa, onde a empresa quer chegar, se o funcionário tiver uma visão para a sua vida pessoal. Quando eu tenho objetivos na minha vida pessoal, eu fico mais aberta para aceitar os objetivos da empresa, tendo em vista que eu quero crescer, então eu vou crescer com a empresa. Agora, se a minha vida tá boa do jeito que tá e eu não tenho nada para melhorar, por que eu vou correr atrás na empresa? Entender? Então, os líderes conhecem e respeitam os valores das pessoas, motivando-as para se importarem com uma missão relevante para si e para a empresa. Cabe ressaltar mais uma vez que se o funcionário não tiver nenhum tipo de inspiração futura, você vai auxiliá-lo, motivá-lo, né? Vamos estudar, vamos comprar um carro novo, vamos fazer uma viagem para a Europa, para o Canadá, para Miami, vamos fazer alguma coisa diferente. É inspirar mesmo, tá bom? Capacitação dos outros para a ação. Os líderes permitem que as pessoas tenham acesso às informações e as capacita para seu potencial pleno de desempenho. Então, nós temos que capacitar os nossos subordinados. Nós temos que facilitar o acesso à informação. Funcionário desinformado é funcionário desqualificado. E quando um gestor não tem pessoas para substituir, a incompetência é do gestor e não da equipe, tá? Modelo. Os líderes são exemplos e não se limitam a dizer às pessoas o que fazem. Antes, vivem e são o espelho dos seus ideais e do que creem. Então, essa é a parte mais importante, na minha opinião. Porque tem gente que fala muito e faz tudo o contrário. Tem que saber que você é o exemplo, né? Que as pessoas, quando olharem para você, principalmente as pessoas que estão começando, elas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual meu chefe, né? Eu já vi muitas pessoas falarem isso e elas falam com brilho nos olhos. Então lembre-se, você é um espelho, você é o exemplo, tá bom? E encorajamento. Os líderes transmitem carinho, apreço, aconchego, dão reforços positivos e usam a recompensa para motivar as pessoas de forma construtiva. As pessoas têm que saber, ou se não sabem, têm que aprender a lidar uns com os outros, né? O que nos faltam hoje em dia é o tal do suporte. A maioria das pessoas falam: gente, eu não suporto fulano, eu não estou suportando cicrano.
Quando a gente não suporta, é porque a gente não tem suporte, né? Então, vamos amar mais mesmo, né? Nos preocupar, transmitir carinho, transmitir apreço, né? Aconchego. Às vezes aquela pessoa está com um problema pessoal, às vezes aquela pessoa está com um problema em casa. E tem que exigir? Tem, porque em casa é em casa e no trabalho é no trabalho. Só que nós não temos um botão de liga e desliga, né? Desliguei o homem, agora está entrando o profissional. Então, é tarefa do líder encorajar, transmitir carinho, transmitir apreço, aconchego, ouvir, gente. A gente não quer ouvir mais. A gente pergunta, a gente dá bom dia, fala, oi, tudo bem? Bom dia, como você vai? E a gente não para escutar a resposta do outro. A gente às vezes pergunta assim, oi, tudo bem? A pessoa fala, não tá bem. Você fala, depois você me liga então e me conta que agora eu tô atrasado, né? Isso é tão triste, gente, isso é muito triste, tá? Então, o líder não pode ser assim, não. O líder, ele tem que ouvir. Friend e Raven estabeleceram 5 tipos principais sobre os quais pessoas em posição de autoridade exercem influência sobre as demais. O poder de referência, aí vamos falar todos os 5, tá, gente? O poder de referência é o poder baseado nas características pessoais. É quando aquela pessoa é referência para você. O nome já fala, gente. É quando você olha e fala, não, aquela pessoa tem características pessoais que eu gostaria de segui-lo, tá? É o poder de referência. Tais características exercem uma enorme influência sobre as outras pessoas e elas obedecem por admiração, afinidade, desejo de aprovação ou de ser como líder. Se um gestor é pouco admirado, não se faz respeitar ou não tem um estilo próprio, é um exemplo da falta de carisma ou de referência. O poder coercitivo, né? O líder que tem domínio desse tipo de poder tem o controle sobre as punições e os castigos que imputa aos outros quando lhes desobedecem. Esse poder é exclusivamente baseado na punição como forma de modelar o comportamento desejado. Quando a organização não tem um relacionamento sadio e justo com seus empregados, havendo revolta e indisciplina, todos serão punidos e um deles pode ser demitido para servir de exemplo para os demais. Claro que esse poder, gente, não deve ser o nosso cotidiano, né? Mas vai ter momentos que a gente vai ter que usar da coerção, sim, tá? Então, para que a gente aprende esses tipos de poder? Para usá-los nas horas certas. Não posso basear toda a minha liderança no poder coercitivo, mas em caso necessário eu vou usá-lo, tá bom? O poder de especialização é aquele cuja base é o conhecimento adquirido por meio dos estudos, da capacitação em alguma área de saber específica. Pessoas com poder de especialização adquirem também o reconhecimento social, o status e o prestígio advindos da legitimidade que recebem de quem é beneficiado pelo conhecimento ou especialização. Médicos, engenheiros, dentistas, psicólogos, pedagogos, administradores e todas as demais profissões que é necessário uma especialização, ok? O poder legítimo, também conhecido como poder de autoridade, relaciona-se ao direito ou autoridade que uma pessoa tem de definir e dizer o que as outras pessoas devem ou não fazer. Numa empresa, os funcionários têm a obrigação de obedecer às ordens vindas de seus superiores que ocupam postos de autoridade. Exemplo disso são as ordens de que um técnico de segurança do trabalho dá
para que os empregados usem obrigatoriamente os equipamentos de segurança no seu local de trabalho. Então, o poder legítimo é aquele poder de autoridade mesmo, né? Ele é o seu chefe, ele é seu superior e você vai obedecê-lo, tá bom? O poder de recompensa. O líder modela os comportamentos desejados dos seus liderados, oferecendo-lhe recompensas ou reforços. O líder controla as recompensas quando consegue identificar que reforços motivam seus funcionários para atingir as metas estabelecidas. Ao reforçar positivamente, a chance de os funcionários repetirem os comportamentos esperados são potencializadas. Um exemplo mais perto de nós. Se um gestor trabalha duro para atingir os objetivos da sua área e recebe uma avaliação de desempenho positiva, seguida de um aumento salarial, ele continuará a trabalhar cada vez mais. É claro que o aumento salarial não vem sempre, né, gente? Mas o reforço positivo tem que vir. Todas as vezes que um funcionário seu fizer alguma coisa que mereça recompensa, recompense-o. E não precisa ser aumento, não. Você pode dar um feedback, né? Nossa, que trabalho bem feito, parabéns. Elogie. A gente está perdendo o hábito de elogiar, né? Às vezes eu pego o gestor falando assim, gente, ele não fez mais que obrigação. Ele fez, foi obrigação mesmo, mas ele fez com esmero. Então elogie, elogiar não faz mal não, faz bem. Nós gostamos de receber elogio, né? Esse poder de recompensa, gente, ele funciona muito, tá? Considerando os tipos de poder citados acima, pode-se concluir que as pessoas e os grupos dentro de uma organização podem exercer suas habilidades de influenciar baseadas em 4 fatores. Olha que lindo, gente. Então, são 4 fatores que vão fazer com que nós exerçamos as nossas habilidades de influenciar. 1. Capacidade de lidar com a incerteza. Se um departamento consegue prever com uma exatidão maior a demanda do seu fluxo de trabalho, ele terá poder a partir de sua capacidade para lidar com a incerteza. Então aqui é a previsibilidade, né, gente? Hoje em dia é necessário, dentro dos processos organizacionais, fazer a previsão de todas as coisas, até mesmo do prejuízo, tá? Quanto maior for a sua capacidade de lidar com a incerteza, maior poder você exercerá sobre os outros, tá bom? Substitutibilidade. Quanto mais difícil for substituir alguém por outra pessoa, maior o poder da pessoa a ser substituída. Quanto mais insubstituível, maior o poder. Hoje, nós afirmamos que não existe pessoas insubstituíveis. Existem pessoas que farão muita falta, existem talentos assim, com conhecimentos imensuráveis, mas falar que esse talento é insubstituível, não podemos, né? Não podemos de jeito nenhum. Mas quanto mais difícil for substituir aquela pessoa, maior o poder que ela vai ter, tá bom? Centralidade organizacional. Quanto mais central ou mais visível uma pessoa ou um grupo se torna para o atingimento de uma meta ou um conjunto de objetivos, maior será o seu poder. E interdependência do papel e da tarefa. Se as atividades de alguém dependerem de um outro grupo ou departamento para serem executadas,
supõe-se que o departamento ou grupo tem um controle maior sobre as contingências, dando a ele maior poder. Então, quando eu depender demais do outro, quer dizer que o outro tem mais poder, ok? Então, vamos falar sobre as abordagens teóricas de liderança. Teoria dos traços de personalidade. Robbins descreve a teoria dos traços. Nela, o líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que são marcantes, que o diferenciam das demais pessoas e ainda as influencia para alcançar os resultados esperados. Por traço, entende-se uma qualidade ou característica distintiva da personalidade. Conheça alguns traços que definem um líder. Gente, isso segundo as teorias dos traços de personalidade, né? Que já caiu por terra há muito tempo, viu? Mas é necessário nós conhecermos, tá bom? Traços físicos: energia, aparência pessoal, peso e estatura. Traços intelectuais: agressividade, adaptabilidade, entusiasmo e autoconfiança. Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e habilidades administrativas. E traços relacionados à tarefa: impulso de realização, iniciativa e resistência. Então, os seguidores dessa teoria diferenciam líderes de não líderes, tendo como parâmetro as qualidades e características pessoais. Desta forma, as pessoas são identificadas como líderes e descritas usando-se termos como carismáticos, entusiastas e corajosos e altivos. Como eu disse, essa teoria, gente, ela já não é mais seguida, né? Nós nascemos com características, sim, tá? Mas isso não quer dizer que nós somos líderes. O fato de eu nascer com todos esses traços físicos, intelectuais, sociais e relacionados à tarefa, não quer dizer que eu vou ser um bom líder, gente. Eu posso nascer com todos esses traços, mas se eu não desenvolver bem, eu não vou ser uma boa líder. E já aqueles que não nasceram com traço nenhum, se eles se capacitarem, se eles treinarem, se eles desenvolverem bem, o que eles vão ser? Eles vão se tornar bons líderes, tá bom? Teoria comportamental e funcional. Esse modelo de liderança tem seu foco nos diversos padrões e estilos de comportamento mais utilizados pelo líder e as funções que ele desempenha. Foram identificados 3 estilos diferentes: liderança autocrática ou autoritária. Seu foco está na constante preocupação pela execução da tarefa e na falsa suposição de que o líder tem o direito e o poder para decidir sozinho sobre todos os assuntos, sem precisar pedir ajuda ou considerar a opinião de seus liderados ou seguidores. Esses, por sua vez, devem obedecer e fazer as tarefas sem questionamentos ou sem criar problemas. Obviamente, não podemos trabalhar no nosso cotidiano com esse tipo de liderança, gente. Esse tipo de liderança autocrática vai ter alguns momentos que eu vou utilizar. Vai ter alguns momentos que eu vou ter que decidir e falar, é isso e pronto. Só que são alguns momentos, são momentos de decisões, aqueles momentos que não tem como eu ser democrática, tá? Liderança democrática, conhecida também como estilo participativo. O líder se destaca por estar em constante contato e compartilhamento de suas decisões com seus liderados, buscando neles o apoio para a tomada de decisão. Além de envolvê-los na execução das tarefas, apresenta um grande apreço e incentivo às relações interpessoais. Esse é o modelo
de liderança ou de estilo de liderança que nós devemos seguir no cotidiano, diariamente, né? Um modelo participativo, destacando os contatos, compartilhando as decisões, né? Compartilhando as necessidades, envolvendo as pessoas, tá bom? Esse estilo de liderança, embora muito interessante na sua filosofia e fundamentação, é de difícil aplicação porque nem sempre é possível durante todo o tempo considerar todas as possibilidades de relacionamento e desejos existentes do líderes e liderados no momento de exercer a decisão. Por outro lado, as empresas que adotam esse estilo de liderança e os encoraja têm tido excelentes resultados em sua produtividade. Veja bem, é igual quando eu falei sobre a liderança autocrática. O ideal é que você exerça a sua liderança democrática. Contudo, haverão momentos que eu vou ter que decidir e pronto, tá? Nem tudo é possível eu compartilhar, porque nem toda hora eu tenho tempo. Às vezes as decisões que eu tenho que tomar são rápidas e não dá tempo de passar as possibilidades, né, de compartilhar a decisão. Então eu decido. E aí o que eu decidi tem que ser acatado, tá bom? E a liderança laissez-faire, de natureza não interventiva ou diretiva, parte do pressuposto de que o gestor participa o minimamente possível na dinâmica de funcionamento do grupo que lidera. É uma teoria que nos dá a sensação de autonomia, no entanto, o que está subjacente a essa suposta autonomia do grupo é a incompetência do líder para gerir os processos organizacionais, transferindo aos seus liderados todas as responsabilidades, inclusive do que não deu certo ou acarretou descontrole. Ele se isenta de qualquer participação no processo e quem está de fora observando tem a sensação de que o barco está sem o comandante ou que ele pulou ou está fora na hora em que mais se precisava dele. É aquele que fica em cima do muro, né? E que não toma decisões nunca, tá? Que aí ele sempre deixa as pessoas tomarem decisões. Não porque ele é democrático, mas é porque ele quer se abster mesmo. Porque na hora de apontar, ele vai apontar que a decisão foi sua. Teorias contingenciais. Esse grupo de teorias é uma combinação que deu certo entre a teoria dos traços e a teoria comportamental e funcional. O seu foco está na contingência, na situação e no momento em que são requeridas dos líderes algumas posturas e habilidades necessárias para o sucesso do processo de liderança e o alcance dos resultados, sugerindo inclusive que os líderes mais efetivos têm um espírito adaptativo e flexível de acordo com a situação e o contexto em que atuam. Então, vamos só repetir isso aqui. O seu foco está na contingência, na situação e no momento em que são requeridas dos líderes algumas posturas e habilidades necessárias para o sucesso da liderança. Essa teoria contingencial, gente, ela é maravilhosa, porque todas as vezes que eu for analisar uma situação, cabe a mim analisar as contingências, tá? Eu preciso saber as variáveis, como que ocorreu, qual a situação, em que momento, tá? Da mesma forma, essa teoria aqui. Quando eu vou liderar, né, através da teoria contingencial, o meu foco está nas contingências, na situação, no momento em que é requerido de mim a minha postura, a minha habilidade. O que eu vou precisar de fazer?
A nossa carreira, ela está em movimento sempre, nada é estático, né? Nada é estático. Eu é que vou escolher ali, naquele momento, o que é mais efetivo, tá bom? Ok? Bom, o que eu tinha para vocês é isso. Eu espero tê-los ajudado. Eu estou disponível para vocês, gente, através do fórum Tira Dúvidas, AC, né? Avaliação continuada. Eu abri esse fórum exatamente para nós tirarmos todas as dúvidas. Eu peço que vocês escutem bem essa videoaula. Depois de escutar, coloquem as questões que vocês tiverem, porque é muito importante para mim eu conhecer o que você está com dúvida, tá bom? Um abraço a todos.